Olá, eu estou aqui no Shopping Cachoeiro, essa é mais uma Pitadas de Coach. E eu vou falar para vocês sobre um novo hábito que eu criei, que é o hábito da leitura. Como ler e aprender. Então, eu vou falar isso em 4 passos. O que a gente precisa fazer para ler e aprender mais? Porque algumas pessoas falam assim, eu leio, mas eu não consigo gravar nada, não consigo memorizar, não consigo aprender nada. Outros falam assim, eu não consigo ler. Eu sou exemplo vivo disso. Em janeiro de 2015, janeiro de 2016, eu peguei todos os livros de 2015 que eu tinha começado a ler e tinha largado pela metade. Foram 8 livros. E aquilo me caiu uma ficha, que cada livro é um projeto. E eu tinha largado aqueles vários projetos pela metade. E aquilo eu comecei a perguntar, quais as outras áreas da minha vida que eu estou começando e largando pela metade? E aí eu falei, o que eu posso fazer para ler mais? O que eu posso fazer para mudar isso em mim? Concluir um livro, começar a ler e terminar de ler o livro. Hoje eu leio, em média, 4 livros por mês. 1 livro por semana. Por quê? Porque eu criei esse hábito. Então, para todo hábito, a gente precisa identificar uma recompensa. E aí, eu tinha vários hábitos. Um dos hábitos que eu tinha era de assistir futebol. Sempre fui amante de futebol, então eu gostava de assistir. Só que eu não gostava mais de assistir só o jogo do meu time, do coração. Eu já estava assistindo outros jogos. Por quê? Porque eu comecei a entender, a perceber que eu tinha vários amigos que o assunto maior que a gente falava era futebol. Então, para eu fazer parte daquele grupo, eu tinha que estar presente com a informação do futebol. Eu queria me sentir parte daquele grupo com informação de valor. Eu não queria estar falando dos títulos que o clube ganhou há 20 anos atrás. Eu tinha que estar falando o que estava acontecendo naquela semana. E aí eu ia assistir, ao ponto que eu já cheguei a assistir jogos do time que eu odiava, só para criticar o amigo que era rival e tal mais. Isso era um mau hábito que eu tinha. Então, para você começar um hábito, um novo hábito, você precisa primeiro ter uma meta. Meta, gente, é a coisa mais importante na vida. Meta é a coisa mais importante na vida. Então, eu vou dar o exemplo para vocês do livro. Em janeiro de 2016, quando eu identifiquei aquilo que estava acontecendo comigo, eu tracei uma meta. A minha meta foi o seguinte: eu vou ler 4 livros por mês. E eu comecei a testar isso em janeiro. Em janeiro não foi possível, fevereiro não, março não, abril foi quase na trave e tal. E a partir de agosto de 2016, eu comecei a ler 4 livros por mês. E de lá para cá eu tenho feito isso. Lido 4 livros. Livros como o próprio Charles Duhigg, esse livro que é maravilhoso, livros que fala sobre o poder do hábito. Já li livros também como essa Bíblia do Tony Robbins. Isso por quê? Porque eu criei um novo hábito. E aí, qual é a minha meta? A minha meta hoje é 4 livros / mês. E aí, depois que você tem uma meta, você tem que se planejar para cumprir aquela meta. Então, o segundo passo, planejamento. Planejar. Segundo passo, para se criar um novo hábito, é ter um planejamento. O que eu fiz? Eu me planejei. Se eu quero ler 4 livros por mês, eu preciso ler 1 livro por semana. E aí eu pego o livro, olho quantas páginas aquele livro tem. Um exemplo, esse livro tem 300 páginas. Se tem 300 páginas, eu vou pegar aquele número, 300, e vou dividir pelos dias da semana, 7 dias. E aí eu vou descobrir quantas páginas eu tenho que ler por dia. E aí minha meta, que é ler 4 livros por mês, passa a ser 1 livro por semana. A minha meta, que é ler 1 livro por semana, passa a ser ler 50 páginas por dia, que seja. 30 páginas por dia, que seja. E aí, isso faz parte do meu planejamento. Dentro do meu planejamento também, eu tenho essa questão, que é o quê? É separar o tempo para aquilo. Como eu disse, eu gostava de assistir jogos de futebol. Eu assistia às vezes 2, 3 jogos na semana. Cada jogo
em média, são 2 horas. Só ali eu gastava 6 horas da minha semana. Então eu peguei essas 6 horas e falei, eu vou aplicar isso para uma coisa boa. E isso foi tão bom que mudou tanta coisa na minha vida que até a gente tinha até um grupo no WhatsApp que chama Resenha do Futebol. Eu nem estou mais nesse grupo. Hoje eu faço parte de um grupo de leitores. Hoje eu compartilho aquilo que eu estou aprendendo com livros. Hoje eu tenho amigos que a gente senta para falar sobre leitura. Isso mudou a minha mentalidade. Então o hábito ele gera isso na gente. Então primeiro, meta. O segundo, planejar. O terceiro é ter foco. E aí é um grande segredo. Como que você faz para ter foco, para você não se perder no seu momento de leitura? Eu, Beto, eu uso essa estratégia. Toda vez que eu vou ler, eu tenho uma folha de papel em branco, um lápis ou uma caneta do meu lado. Eu estou lendo. Comecei a ler, eu separo o meu tempo, como eu disse para vocês, eu tenho tempo de leitura, isso faz parte da minha meta, então eu tenho que ler 40, 1 hora por dia, então aquele momento, aquele tempo está reservado para aquilo. Comecei a ler, aí eu estou aqui lendo, concentrado, lembrei, nossa, tem que pagar a conta. Eu venho na folha de papel, pagar a conta. Automaticamente, a minha mente, ela abstrai aquilo, ela tira aquilo ali. É como para minha mente, se aquilo ali já tivesse sido resolvido, a conta já tivesse sido paga. E aquilo ali não me distrai mais. Por quê? Foco não tem a ver só com o que você quer. O foco tem a ver também com aquilo que você tem que deixar. Então o que eu fiz? No meu momento agora, eu quero ler. Eu não quero me distrair. E pensar em pagar a conta está me distraindo. Pensar que eu tenho que ligar para o meu cliente, pensar que eu tenho que ligar para fulano, para o meu pai, para minha mãe, está me distraindo. Então eu vou na folha de papel e anoto. Ligar para fulano, pagar a conta, fazer não sei o quê. E continuo no meu foco. Acabou. Quando eu acabo meus 40 minutos de leitura, eu pego aquela folha e vou executar aquilo ali que eu tenho que fazer. E isso tem a ver com foco. Além disso, o que mais? Já que eu determinei 40 minutos de leitura, naquele momento eu tenho isso combinado com a minha esposa. A gente tem uma filha pequena hoje, de 2 meses, 15 dias, então eu tenho combinado com a minha esposa, amor, eu vou me fechar aqui no escritório e vou ler 40 minutos. E naqueles 40 minutos eu não vou atender o telefone, eu não vou olhar para o WhatsApp, eu não vou fazer nada. Então, além dessa folha, eu tenho uma folha que eu extraio, que é o ler e aprender. Eu extraio coisas boas daquele livro. E aí, por último, é exatamente isso. A ação. E a ação, ela tem a ver com esse ler e aprender. O que eu faço? Acabei meus 40 minutos de leitura, eu saio e vou comunicar aquilo que eu aprendi. Essa é a minha ação para aprender. Eu vou ensinar, eu sento com a minha esposa e compartilho com ela o que eu aprendi naquele meu momento de leitura. Eu vou para a internet, escrevo alguma coisa. Eu tenho páginas no Word hoje, de cada livro que eu leio, eu crio um documento só daquele livro e começo a transcrever ali o aprendizado que eu tive. Eu vou correr, eu vou encontrar com alguém, eu vou trazer aquela informação do que eu aprendi novo, e isso é ler e aprender. É assim que eu criei um novo hábito. E hoje, Beto, você não assiste mais futebol? Raras vezes. Raras vezes. Eu prefiro me conter a ir lá, às vezes, quando eu quero, olhar os melhores momentos, que ali resume tudo que foi aquela partida. Quem fez o gol, como que foi o gol, e ali eu sei que eu cumpri, e ainda tenho aqueles amigos que a gente ainda fala sobre futebol, hoje bem menos, falo bem menos sobre futebol, prefiro falar sobre outras coisas com eles. Então é isso, gente. Para vocês que estão aí me assistindo na internet, fica aqui minha dica. Como ler? Cria meta. Não precisa ser 4 livros por mês, mas cria uma meta de ler um livro por mês. Se você ler um livro por mês, você está lendo 12 livros por ano. E a sua mente está sendo transformada. Então é isso. Um forte abraço para vocês que estão nos assistindo e também para vocês que estão aqui na nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado também, agradecer meu amigo Vandenberg que está filmando. Muito obrigado. E é isso, gente.
Espero que tenham gostado da dica. Se gostou, curte aí nesse vídeo. Compartilha também com aquele amigo que você sabe que tem tempo que ele não lê, que ele está precisando de ler, mexer, mudar a mentalidade. E é isso. Um beijo, um abraço e um ótimo final de semana.